Irmãos e irmãs, é um prazer poder estar aqui conhecendo a IP Trindade. É um privilégio nosso, uma honra poder estar aqui com vocês. E como o Gustavo disse, eu sou da Igreja Presbiteriana da Serraria, estou lá há 12 anos em Maceió, plantando esta igreja, que há 4 anos foi organizada. E nós trazemos aqui também o abraço da nossa comunidade. E nós já conhecemos Daniel, desde quando Daniel era meu professor no departamento infantil. Então, para vocês imaginam que Daniel foi lá na Madalena, meu professor. E eu vi Daniel constituindo família, casando, e pela graça de Deus, tendo 2 filhas lindas, que é a cara da mãe. Então isso é muito bom, é a graça de Deus sobre a família, né? Deus se revelando misericordioso. Eu queria convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Atos. Sim, eu quero destacar também, irmãos, que meu cunhado é o presbítero Emanuel, né? E Emanuel também foi agraciado com a esposa Raíssa, que é uma concunhada, uma irmã, uma amiga, e tem 2 filhas que chupam dedos, né? Que é as nossas queridas Esther e Rebeca. É muito bom estar aqui com vocês. Gustavo, tive o privilégio de conhecer lá no acampamento da Igreja Presbiteriana do Alto do Céu. Tentamos levar esse homem para lá, mas é muito caro o passe dele, então não deu. Atos capítulo 11, versos 19 a 34. Aliás, a 30. 34 foi o texto que nós acabamos de ler. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crentes se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágapo, dava a entender, pelo Espírito, que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso bom Pai, nós queremos te agradecer por esse teu dia e te agradecer também pela tua palavra lida agora. Agradecemos por tudo quanto o Senhor já tem nos falado desde o início desse culto, e rogamos que pela tua misericórdia, graça, o Senhor nos use agora para transmitir a mensagem nessa noite, Pai, e que também o Senhor possa abrir os nossos entendimentos para poder compreender aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Edifica-nos, salva e traz, Senhor, para nós conforto da tua palavra. Em nome de Jesus.
Amém. Queridos irmãos, esse texto, ele é um texto que começa uma nova narrativa por Lucas, e essa narrativa, ela vai trazer, a partir de então, algo que havia acontecido de forma espetacular, ao ponto de que a igreja em Jerusalém tinha sido impactado pelos relatos a partir da conversão de gentios, e que antes mesmo de Antioquia, nós vamos ver o evangelho sendo levado a Cornélio, e esse era o primeiro daqueles que chamamos de gentios a se render ao evangelho, ao ponto de que o apóstolo Pedro, ele precisou de uma revelação especial dada por Deus, não somente uma vez, mas 5 vezes, para que ele pudesse abrir o seu coração e entender que o evangelho agora estava sendo oferecido a todo o mundo. E é interessante que muitas vezes a gente pensa que a visão que Deus deu a Pedro foi para que, aliás, a visão que Deus deu a Cornélio foi para despertar ele para o evangelho. Mas na realidade nós vemos em sequência essa visão que Pedro tem, é uma forma pela qual Deus vai mostrar a Pedro, judeu nato, de que o evangelho era uma promessa não somente aos judeus, mas desde Abraão, essa promessa é para que a mensagem do evangelho de Cristo fosse bênção para todas as nações da terra. Os judeus não compreenderam isso, e precisou até mesmo o apóstolo Pedro, o homem que andou com Cristo, entender, por uma visão dada, que o evangelho teria que ser pregado a todas as nações. E que a igreja de Cristo, a nação santa de Deus, não seria mais o Israel, povo, Estado, mas sim o Israel de Deus na nova aliança. Gentios como nós receberam e iriam receber e irão receber a mensagem do evangelho. Lucas escreve, portanto, os Atos dos Apóstolos, principalmente da descida do Espírito Santo, quando ele relata que naqueles dias o Espírito Santo desceu sobre a igreja, impactando os judeus que estavam ali presentes, judeus que vieram de mais ou menos 16 nacionalidades, que ouviram que sentiram a descida do Espírito Santo de uma forma especial. O momento histórico exigia isso, e portanto, necessariamente, esse mover ou essa ação do Espírito Santo se faz presente apenas em Atos dos Apóstolos. Não havia mais necessidade, a partir do momento em que a narrativa bíblica se completa, não há mais necessidade de um evento como aquele, e nós sabemos claramente que nenhum outro evento aconteceu, mesmo que alguns digam que em 1906, na Rua Azusa, o que aconteceu ali foi semelhante a Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e não foi, de fato não foi, e nós não vamos entrar nesse assunto, mas queremos mostrar aqui a narrativa antes de chegarmos a esse texto. Lucas então fala sobre a descida do Espírito Santo, fala sobre 3.000 sendo batizados no primeiro discurso, ou na primeira mensagem pregada pelo apóstolo Pedro. Depois ele vai falar sobre a cura de um paralítico. Depois ele traz novamente o discurso de Pedro. Esse discurso leva Pedro e João à prisão. A igreja em oração, e Pedro, consciente de que a ação de Deus faria na sua vida, Deus agiria na sua vida, eles são libertos. E depois, então, começa na igreja alguns problemas internos. Primeiro a questão das viúvas, depois Ananias e Safira. Satanás tenta de todas as formas atingir o seio da igreja, trazendo problemas cruciais para que haja divisão, para que haja racha. E a igreja passa então pelos primeiros problemas internos. Ananias e Safira, a gente sabe a questão da entrega da sua oferta, o Espírito Santo age imediatamente. Como não conseguindo fazer isso, vem a perseguição à igreja.
a igreja estava satisfeita, estava bem, estava no seu porto seguro em Jerusalém, mas o que foi que Jesus disse que eles deveriam fazer discípulos aonde? Em Jerusalém, Judeia, Samaria e em todas as nações, até os confins da terra. Eles estavam ali e Deus usou a perseguição com a morte de Estevão para que aqueles crentes fossem enviados a outras nações. Lucas começa essa narrativa aqui a partir do versículo 19, voltando a esse contexto de Estevão. Veja que ele começa no verso 19 dizendo que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Ou seja, a igreja de Jerusalém sai agora para o norte e ali atinge essas 3 primeiras nações gregas e o evangelho então começa a abrir as portas, as chaves do evangelho começam a abrir as portas para os gentios. Percebendo claramente que antes disso nós temos a conversão de Cornélio e toda a sua casa, parentes e amigos. Então o evangelho agora se faz presente aos gentios. E nós então gostaríamos de compartilhar com vocês, a partir do verso 19 até o verso 30, as marcas de uma igreja cristã verdadeira. Nós vamos expor o texto, claro, nós somos adeptos da exposição textual da palavra de Deus, e eu queria então que a gente focasse aqui. Antioquia da Síria, ela vai se tornar uma base de operações da missão na fase inicial da comunidade cristã. A Cilícia, que é a faixa de terra na costa da Síria, e que estavam situadas as cidades de Tiro, Sidom e Chipre, como também parte desse novo agir do Espírito Santo nessas cidades, nós temos a Antioquia, que fica às margens do rio Orontes, capital da província romana da Síria. Antioquia era a terceira principal cidade do Império Romano. Antioquia, ela é atingida, e a gente sabe que o Espírito Santo não faz nada por acaso, tem um propósito em todas as coisas. A Antioquia ela vai se tornar, então, a base missionária da igreja naquele primeiro momento. Quem conhece aqui a história do presbiterianismo em Pernambuco, sabe que nós temos uma cidade que é chamada de Antioquia Pernambucana. Vocês sabem qual é essa cidade? Garanhuns. Garanhuns, no início do século XX, Garanhuns se torna o celeiro de missões, de missionários. É lá que se forma a primeira escola, é lá que se forma o primeiro seminário do Nordeste, do Norte-Nordeste, o SPN. O SPN começou lá. O Colégio 15 também começa lá. E nós temos então ali alguns dos renomes de pastores como Jerônimo Gueiros, Antônio Gueiros. Para vocês terem uma ideia, Antônio Gueiros, em seu cavalo branco, junto com a sua filha, evangelizou do norte da Bahia até Garanhuns, e mais de 3.000 pessoas foram batizadas por Antônio Gueiros. Antônio Gueiros se tornou pastor da igreja central de Garanhuns, depois veio aqui para Recife, a família Gueiros se estabeleceu aqui, e a gente sabe que a família Gueiros está em quase todas as igrejas presbiterianas hoje aqui. Então, Antioquia ela se torna essa ação missionária por causa da sua importância estratégica que a igreja tem para atingir agora essa parte da Grécia e da Europa. É bom entendermos, irmãos, que essa igreja ela se torna a primeira igreja internacional que a gente tem notícia. A outra igreja era em Jerusalém. Vocês lembram que sempre os apóstolos iam a Jerusalém, prestavam relatório, mas aqui o texto diz que havia uma igreja formada em Antioquia. Tanto é que depois eu vou falar um pouco sobre isso, da visita de Barnabé a essa igreja. Então, essa igreja, ela é fruto daquilo que eu falei anteriormente,
da perseguição que aconteceu nos dias de Estevão, e aí essa igreja passa a evangelizar essa parte do norte. E é interessante, irmãos, que no verso 19, a gente vê então a primeira marca de uma igreja que é cristã verdadeira. É no final do versículo, quando ele diz assim: não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Depois, ele vai falar no verso 20, que também falavam também aos gregos, anunciando-lhes o quê? O evangelho do Senhor Jesus. Então, a primeira marca de uma igreja cristã verdadeira é o anúncio do evangelho. É o anúncio da palavra de Deus. E nós, vocês sabem muito bem que daqui nós temos o conhecimento de que essa igreja, ela ama a palavra, prega a palavra. Os pastores aqui são convidados a pregar expositivamente a palavra de Daniel, o reverendo Daniel. Nós conhecemos e sabemos do zelo que ele tem pela pregação do evangelho de Cristo. Mas o evangelho de Cristo, ele precisa ser resgatado no cenário, principalmente da igreja presbiteriana, porque nós temos vivenciado momentos difíceis quando nós falamos da exposição bíblica verdadeira. Até mesmo no nosso meio, nós temos visto pessoas que andam debochando ou tirando, ou fazendo até mesmo gracejo com aqueles que pregam expositivamente a palavra de Deus. Muitas vezes nós somos taxados, nós somos até mesmo apelidados, nós sabemos o que é apelidado, vou falar aqui bem nordestino. Nós somos taxados como, às vezes até neopuritano, puritano, coisas desse tipo, simplesmente porque nós amamos a palavra de Deus, pregamos a palavra e queremos que a palavra de Deus seja anunciada de forma fiel. A primeira coisa que nós vimos aqui é que eles anunciavam a palavra. E a palavra de Deus é o evangelho de Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, Deus vem trazer as boas novas de salvação. Haja vista que houve o problema da queda, e nós sabemos muito bem que a queda trouxe a morte para toda a raça humana. E todos nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. E o evangelho do Senhor Jesus Cristo é justamente a resposta, ou é Deus resgatando a cada um de nós para fazermos parte do seu povo. Deus é que vem ao nosso encontro. Deus é que faz com que a gente possa ouvir o evangelho e possamos, através da operação do Espírito Santo, como a gente viu agora na pergunta que foi feita, a fé, ela certamente vem pelo ouvir e ouvir a pregação do evangelho. O meio ordinário deixado por Cristo para que os apóstolos ganhassem o mundo, através da sua ação missionária, o meio ordinário para que o homem seja salvo é a pregação do evangelho. O homem só é salvo quando ouve o evangelho. Não existe nenhuma outra forma, não existe nenhum outro método, não existe absolutamente nada que possa substituir nenhum evento, nenhuma programação, nada que possa substituir a pregação do evangelho. A fé só vem pelo ouvir e ouvir a pregação do evangelho. O apóstolo Paulo deixa bem claro isso quando ele diz lá em Efésios que pela graça sois salvos mediante a fé. Então, quando nós cremos, para crermos, temos que ouvir o evangelho da salvação. Por isso que nós acreditamos que somente aqueles que escutam o evangelho é que são salvos. Às vezes nós estamos, até mesmo no seminário, quando eu era professor, alguns alunos perguntavam: mas pastor, e aqueles índios que nunca ouviram falar do evangelho? Não existe outra alternativa. Só é salvo se ouvir o evangelho de Cristo. Não eram os eleitos de Deus, portanto. Então, anunciar somente o evangelho. Eu queria que a gente abrisse lá em Romanos capítulo 1:16, Romanos 1:16, para que a gente pudesse compreender melhor essa questão da palavra. Romanos 1:16. É um texto bem conhecido de todos nós, certamente. Diz lá: pois não me envergonho do evangelho, porque é o quê? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele vai dizer que Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Portanto, nós temos aqui que pregar somente o Evangelho de Cristo. Deus encarnado, que viveu entre nós, que fez discípulos, que forjou o caráter daqueles homens para dar continuidade à sua obra, mas que foi perseguido, morto, ressurreto ao terceiro dia, assunto aos céus, e de lá voltará para nos glorificar. Se estivermos vivos, iremos passar pela transformação; se estivermos mortos, iremos ressuscitar assim como ele foi. Jesus Cristo voltará. É a única coisa que falta. E eu imagino como será aquele dia em que nós veremos Cristo face a face. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo tem que ser pregado, mas também tem que ser vivenciado. Sabe por quê, irmãos? Porque nesse texto, a partir de agora, Lucas começa a chamar Jesus de Senhor. É importante entendermos isso, porque Cristo, ele só é Salvador das nossas vidas se ele for verdadeiramente o Senhor delas. Ninguém pode ser salvo se Cristo não se tornar Senhor da sua vida. E é salvo de quê? Nós precisamos entender isso também. Salvação de quê? Salvação do pecado, da morte eterna, da escravidão de Satanás, da carnalidade deste mundo, dos prazeres mundanos. E, portanto, nós somos salvos do pecado, da ira de Deus. A segunda evidência que nós vemos, ou a segunda marca que nós temos aqui nesse texto, se encontra no verso 21. Acompanhe comigo aqui o texto do verso 21, que diz assim, Lucas vai continuar dizendo: a mão do Senhor estava com eles. A mão do Senhor estava com eles. E muitos crentes se converteram ao Senhor. Veja, irmãos, a mão do Senhor. É importante nós entendermos que a Igreja de Cristo, ela só marcha de forma fiel e de forma que ela possa ser uma agência da transformação desse mundo, se Deus estiver conosco. Não adianta a gente pensar em fazer qualquer atividade ou qualquer outra coisa a partir do nosso próprio entendimento. A igreja só cresce, a igreja só amadurece a fé dos cristãos se Deus estiver conosco. Vocês lembram do episódio lá em Gênesis, quando Deus disse a Moisés: eu vou mandar o meu anjo contigo, mas com você eu não vou mais, com esse povo eu não ando mais. Moisés, o que é que ele disse? Se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for com esse povo, eu não irei. Em Apocalipse, a mão do Senhor, ela é entendida como a ação de Deus ou a força de Deus que move a sua igreja. É interessante que a gente vê claramente lá em Apocalipse, quando ele diz assim, quando João vê a marca, duas marcas importantes na raça humana. Primeiro, a marca de Cristo na mente e nas mãos dos homens. E em outra marca, ele vê que é a marca da besta na mente e nas mãos dos homens que seguem a besta. A marca, muita gente fica procurando algum sinal na testa, algum sinal nas mãos, né? Mas o que João deixa bem claro, e o que a teologia reformada deixa bem claro para nós, é que essa marca na mente é a ideia, a ideologia, é a filosofia, é a mensagem que entra na nossa mente, ou entra na mente das pessoas. E a marca na mão é essa filosofia, essa ideologia em ação. É a ação a partir daquilo que nós entendemos. Ou seja, a marca na mente faz com que a marca na mão, ou seja, a ação, seja desenvolvida. E, portanto, o que nós temos nesse texto aqui é que Lucas afirma categoricamente que Deus estava
presente no povo, na igreja de Antioquia. Veja, a mão do Senhor estava com eles. Evangelho pregando, Deus agindo, como sempre nós vamos ver em Atos dos Apóstolos. Como viveu a igreja primitiva, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na oração, e o Senhor ia dia a dia acrescentando os salvos. Portanto, pregar o Evangelho, Deus agindo. E a terceira marca que nós vamos ver aqui nesse texto se encontra no verso 22. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Irmãos, como é importante a supervisão, como é importante a análise, como é importante a gente fazer uma crítica a respeito do trabalho que nós fazemos. A igreja, o texto diz que a igreja de Jerusalém ouve a notícia e envia imediatamente Barnabé. E é interessante que não envia qualquer um. É o melhor que ela pode enviar nesse momento. Porque o texto diz que Barnabé era um homem o quê? Bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Irmãos, percebam que a igreja, ela envia o que tem de melhor e para quê? Para tomar conhecimento de que o trabalho era de fato do Senhor. E que esse trabalho estava sendo por meio da mão de Deus sobre a igreja. Quando Lucas escreve isso, ele escreve porque ele ouviu essa narrativa. Provavelmente do próprio Paulo, então de Barnabé. Vocês sabem que Lucas é historiador, além de ser médico, ele era historiador. E o texto começa dizendo que ele faz uma apurada pesquisa histórica para narrar o texto. E, portanto, ele ouviu de um deles a respeito do que estava acontecendo na Antioquia. Mas como ele faz como ele acrescenta esse detalhe que tudo que é escrito na Bíblia tem um sentido. Tem que haver uma aplicação para nós. E o fato é que a igreja em Jerusalém manda Barnabé para tomar conhecimento. E ele vê o que está acontecendo e depois ele vai tomar alguma atitude a partir daquilo que ele observa. E o trabalho que Barnabé faz ali é um trabalho que faz com que essa igreja ela tenha um segmento com alguém muito importante. E daí vem a narrativa de Lucas. E a importância dessa narração é porque a partir de então entra em cena o apóstolo Paulo e suas missões. Começa Lucas a narrar aquilo que Paulo realizou. Então a deixa aqui da escrita de Lucas é para que a partir de agora a gente compreenda como se deu o início da caminhada do apóstolo Paulo. E a gente sabe que Lucas foi um discípulo do apóstolo Paulo. Lucas esteve nas prisões. Lucas escreveu até algumas cartas do próprio punho que Paulo narrava para ele. Lucas, portanto, começa a mostrar aqui o que é que acontece. Veja, olha o versículo 25. Ele vai dizer que, no versículo 24, que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para onde? Para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou para Antioquia. Olha o que é que o Espírito Santo faz na vida de Barnabé. O que foi que Barnabé, o que é que Barnabé tem aqui? Barnabé tem um discernimento. Barnabé, ele observa estrategicamente o que estava acontecendo naquela igreja, percebe que é uma igreja de gentios, ele sabe e ouviu antes o que foi dito no verso 9, no verso 15 do verso 9,
ele estava presente na igreja quando ouviram o relato de Ananias com relação a Saulo. Veja lá no verso 15, o que é que ele diz? Capítulo 9. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Ananias, ele tinha a convicção, dada pelo Espírito Santo, de que o homem ideal para cuidar daquela igreja, para ensinar aquela igreja, não era somente ele, mas precisava de alguém que estava sendo usado pelo Espírito de Deus para levar o evangelho aos gentios. Veja, a estratégia não foi voltar para Jerusalém, como Pedro fez, mas foi ir em Tarso buscar Paulo, porque Paulo era e foi o homem usado por Deus para pregar aos gentios. Somente alguém com discernimento e cheio do Espírito Santo é que poderia ter essa visão. Então, irmãos, a igreja, ela precisa se despertar para uma realidade de supervisionar sua obra, mas ela precisa fazer isso baseada não nos resultados, não naquilo que está sendo visto como resultado, o pragmatismo religioso que nós chamamos nessa era secular. Nós precisamos entender que os resultados e que uma análise perfeita, ela é feita a partir de homens cheios do Espírito Santo de Deus e de fé. O discernimento é dado por Deus a quem tem intimidade com Ele, a quem é usado pelo Espírito Santo. A igreja, ela precisa ter decisões assertivas, quanto mais nos dias atuais, e a partir de agora, irmãos, nós vamos continuar vivendo dias em que a igreja precisa cada vez mais de homens cheios do Espírito Santo em sua liderança. Como é importante nós estarmos debaixo da ação do Espírito Santo para conduzir a igreja. Quando Barnabé vai, ele olha os sinais da igreja e ele vê a graça de Deus. O texto anterior fala sobre isso. Barnabé observa a graça de Deus sobre essa igreja. No verso 23 ele diz: tendo ele chegado, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos. Sabe, irmãos, a alegria nossa é quando nós vemos a graça de Deus sobre a igreja. Não são os eventos, não são como muitos estão aí afirmando que ser cheio do Espírito Santo é uma igreja avivada, uma igreja que grita, que dança, que faz esse tipo de coisa. A graça é gente sendo salva por conta da pregação do Evangelho. Essa é a graça, é o resultado. E somente alguém cheio do Espírito Santo é que observa na igreja a ação graciosa de Deus. Os frutos são homens e mulheres sendo salvos pela ação da pregação do Evangelho. E não por movimentos, não por festas, não por gritaria, não por caicai. Não, essas coisas absolutamente não são marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. É interessante que a gente vê claramente Paulo falando aos Coríntios, e ao ler as duas cartas a gente observa que Paulo, ele não diz que a igreja que tem os dons espirituais eram dons falsos. Não, ele afirma que a igreja tinha todos os dons, mas no entanto era uma igreja carnal. Ou seja, a gente precisa compreender que uma igreja que é cheia do Espírito Santo é uma igreja da palavra, e onde a graça de Deus é vista na conversão das pessoas face à pregação da palavra. O texto vai continuar e vai trazer para nós aqui
uma outra marca, a quarta, no verso 26. Lucas afirma: tendo encontrado, levou para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja, fazendo o quê? Ensinaram numerosas multidões. A importância da pregação do Evangelho, sim, é fundamental, mas nós precisamos fazer discípulos. Cristo não só fez pregar, ele ensinou aos seus discípulos. Ele fez grandes sermões, sim, o Sermão do Monte é um deles, mas dia a dia, durante 3 anos, Cristo estava com os seus discípulos, forjando o caráter deles, e Cristo estava ali, fazendo com que esses discípulos não somente aprendessem com respeito à mensagem do reino, e nós sabemos que essa mensagem foi apreendida, mas Cristo também estava querendo que eles ensinassem aquilo que aprenderam. Por isso que aqui, nessa igreja, os crentes foram chamados de cristãos. É interessante que essa palavra significa adepto de Cristo, ou pequenos cristos. Veja, irmãos, que o ensino leva ao discipulado. O ensino faz com que a gente se transforme não somente em ouvinte do Evangelho, não somente salvos, mas discípulos. E discípulos são aqueles que fazem discípulos. É fundamental que uma igreja entenda isso. Não basta apenas a pregação do Evangelho. Sim, a pregação salva sim. Mas é preciso que a gente amadureça na fé. É preciso que a igreja seja amadurecida na fé. E somente ensinando as doutrinas do Evangelho de Cristo, as principais e as mais fundamentais doutrinas do cristianismo, tem que estar no coração do seu povo, desde a infância até a adultidade. Nós não podemos negligenciar de forma alguma o ensino sistemático na nossa igreja. Quando eu falo sistemático, não é teologia sistemática, é a Bíblia. Nós precisamos ensinar. Nós precisamos estar aptos a fazer discípulos, porque, irmãos, outra coisa que nós precisamos ter muito cuidado é não queremos fazer membros de igreja, mas sim discípulos de Jesus. Porque membros só dá trabalho. Membros, eles são tipo o joio. Os discípulos são os verdadeiros crentes. É claro que nós vamos ter joio e trigo até a volta de Cristo, mas a gente, principalmente uma igreja que está iniciando, ela precisa ter esse cuidado. Eu passei por muitas crises na plantação da igreja lá em Maceió, porque a gente pregava o Evangelho e aí o crescimento não era como a gente via nas outras igrejas. 1 ou 2, 3 ou 4, isso demorava 2, 3 meses, 4 meses. Hoje nós temos 62 membros, uma igreja ainda muito pequena. Mas às vezes eu ficava em crise porque o meu desejo era encher a igreja, era que a igreja pudesse ser uma igreja, ativa. E muitas vezes eu fiquei pensando, pai, esse pragmatismo religioso está dando certo aí na igreja de tal, por que na minha não dá? Porque eu prego a palavra, porque eu vivo isso, mas não deveria ter crescimento. Mas o crescimento, irmão, não é numérico. O crescimento é caráter, ética, é amadurecimento na fé. Crescimento não quer dizer muita coisa, embora seja importante, porque a igreja crescia. Mas uma igreja que cresce sem o discipulado, sem o ensino, é uma igreja fadada a mostrar as garras da humanidade, da carnalidade e não de um cristianismo autêntico. Pregar a palavra, ensinar a palavra, forma discípulos.
Quanto mais discípulos nós tivermos, mais a igreja produz os frutos do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo. Portanto, essas são as marcas de uma igreja, e por isso eles foram chamados de cristãos. Quando a gente fala ser chamado de cristão ou pequenos cristos, nós queremos dizer que é preciso que cada um aqui seja reconhecido como pequenos cristos. É preciso que nós sejamos vistos como pessoas que têm a marca de Cristo, que ama Cristo, que anda como Cristo andou. Que as nossas relações, os nossos relacionamentos são baseados em Cristo. E que Cristo vive, reina, e Ele comanda as nossas ações. Nosso relacionamento uns com os outros deve ser baseado em Cristo, no amor de Cristo. Nós precisamos, irmãos, ter esse reconhecimento. Cristãos. Hoje se tornou tão pejorativo dizer que é crente. Se torna até muitas vezes vergonhoso. Muitas vezes a gente tem vergonha até de se apresentar como pastor. Há pouco tempo eu fui tentar comprar um carro e fizeram a análise e qual é a sua profissão? A gente fica meio que sem querer dizer profissão, porque não é profissão, é ministério, e a gente fica nessa... Aí eu disse pastor, e aí eu frisei, pastor presbiteriano, como se isso adiantasse alguma coisa hoje. E aí a pessoa que estava me atendendo disse, pastor, não dá, se eu botar pastor, o banco não vai aprovar. Vamos fazer o seguinte, eu boto professor. Mas como assim? Não, bota professor, o senhor já ensinou há algum tempo? Eu disse, já. Pronto, a gente faz um resgate lá do passado e diz que o senhor é professor. Eu digo, não, de jeito nenhum, não vou fazer isso. Aí ele fez, mas pastor, eu já vendi a vários pastores e fizeram isso. Sabe, irmãos, isso é uma tristeza para nós. Não é verdade? É melhor você ficar a pé, ter problema com aplicativo como eu tive hoje para chegar aqui, do que ter um carro zero, à base de mentira, de falso testemunho. Sabe por quê? Porque da mesma forma que ele disse para mim, mas teve tantos outros pastores que passaram aqui, ele vai dizer, aquele pastor da igreja presbiteriana que se diz, reformado e tal, é mentiroso. E se é mentiroso, é filho de quem? Portanto, irmãos, temos que pagar um preço. Possivelmente muito mais alto do que naquela época. A igreja de Cristo, ela precisa de pequenos cristos e não de membros. E para terminar, irmãos, eu queria fazer um adendo aqui, não como marca, mas como resultado, como, bem rápido, não sei que a hora já está avançada, mas só do versículo 27 ao versículo 30, Lucas fala sobre uma ação que foi desenvolvida pela igreja em face de uma necessidade que surgiu diante de uma grande fome que aconteceu. Esse texto ele é muito usado pela MI, pela Missão Integral, como sendo base para afirmar que a missão da igreja ela é evangelização e ação social. Mas vocês observam claramente que Lucas ele faz um relato sobre o que a igreja era de fato e como a igreja estava realizando a obra da pregação do Evangelho, contando com a mão de Deus. Ele mostra que a igreja estava fazendo o ensino, e ele abre um parênteses como se ele quisesse mostrar algo aqui muito importante, não como missão da igreja principal,
A missão da igreja nossa não é ação social. A ação social, ela é feita por políticas públicas, por governo, por instituições. A igreja, ela é uma agência de missões para pregar o evangelho. A ação social aqui, que é mostrada nesse texto, é pontual. É algo que nós precisamos estar atentos com isso. Isso não quer dizer que nós não devemos fazer ação social. Sim, devemos. Calvino já dizia que uma igreja, ela precisa ter ao seu lado uma escola e um posto de saúde. Bom, tudo bem. Caio vai dizer que os cristãos devem estar em todas as esferas da sociedade, influenciando e não sendo influenciado por ela. Mas a gente precisa entender que aqui é um fato casual, pontual, não é uma realidade, não é aquilo que nós devemos fazer como uma primazia das nossas ações. A ação social, ela deve ser feita primeiro aos crentes, como a gente viu a questão da instituição dos diáconos, mas a instituição dos diáconos só foi para a ação social. Os diáconos são aqueles que, de fato, devem gerir, devem administrar a igreja. Se nós formos olhar bem a instituição dos diáconos, é para administrar as coisas da igreja. Conselho é para outra finalidade, que eu também não quero falar sobre isso, mas eu quero somente destacar aqui que, diferentemente do que anunciam por aí, de que a ação social faz parte da missão da igreja, não, a ação social é consequência. As boas obras, elas são feitas como consequência da nossa salvação. Nós fomos salvos para as boas obras e não pelas boas obras. Nós somos salvos pela pregação da palavra e pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Consequentemente, havendo necessidade na igreja, a igreja, como uma igreja que tem essas marcas que foram ditas acima, ela age imediatamente para suprir a necessidade dos carentes. Mas ela não tem que ser uma ação, uma instituição que age socialmente na sociedade como braço de uma política existencial. Não, nós precisamos fazer isso como consequência a partir do surgimento de necessidades da nossa igreja. Isso quer dizer, sabe o que, irmãos? Que nós precisamos estar atentos com os doentes da nossa igreja, com aqueles que passam necessidade, com outras comunidades que estão sofrendo, e nós precisamos agir. Veja, eu vou citar um fato que aconteceu agora há pouco na minha igreja, que foi um arrombamento, vocês souberam disso, arrombaram, e essa igreja nos ajudou, levando para nós uma TV como essa, para que a gente pudesse suprir a falta do data show, já visto que a nossa igreja é muito pobre, não tem pobre no sentido de ter somente, e olhe lá, as necessidades, cumpre com suas obrigações básicas, e nós passamos por uma perda de cerca de quase 11 mil reais, que dá um desfalque numa igreja pequena, que a arrecadação é 13, 14 mil, imagina. E a gente perdeu todo o nosso som, perdeu o equipamento da taxa, essas coisas todas. E de repente eu recebi uma mensagem do pastor da igreja dizendo que uma irmã da igreja, que não citou o nome, disse que perguntou se a gente queria substituir o data show pela uma TV de 50 polegadas. Bom, que bom, né? É ano de Copa, né? Claro que não é para isso, né? Mas que bom que a igreja foi operosa nesse momento. É nesse sentido que nós devemos fazer ação social. Suprir as necessidades das nossas co-irmãs, mas, primeiramente, daqueles que estão em nossas igrejas. É triste nós tomarmos conhecimento de pessoas que não vieram para a igreja, para o culto, porque não tinham condições financeiras de pegar um transporte. Quando nós sabemos que tem pessoas com 2, 3 carros nas suas garagens. Nós precisamos estar atentos a isso.
De nada adianta, irmãos, a gente ter templos bonitos, com ar-condicionado, e a gente vê casas de irmãos caindo aos pedaços. Precisamos estar atentos a isso e ter discernimento para também não ser usado por aqueles que, de forma habilmente, tentam enganar a gente, dizendo que é pobre quando não é. Enfim, a ação social é consequência de uma igreja que proclama o Evangelho, que a graça de Deus é vista sendo derramada sobre ela com a mão de Deus estando presente, uma liderança que avalia as suas atividades e uma igreja que ensina. Que Deus possa nos ajudar, irmãos, a amar a mensagem bíblica, deixar que a mão de Deus haja e não a nossa, apoiar os nossos líderes nas decisões a serem tomadas, decisões essas baseadas no enchimento do Espírito Santo, e que nós possamos fazer discípulos e veja essa igreja crescendo para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar?